Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. E o tema de hoje é um tema que para nós é muito caro, para quem atua na área da psicoterapia, né, para a vivência coletiva das pessoas. Nós vamos falar sobre o genial, magnífico e inesquecível complexo de inferioridade. Como é que é aquela música mesmo, Leoton Dato? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me Sabe? chama de meu amor. Oh, meu Deus, complexo de inferioridade, né? Com a gente está o nosso coordenador da Clínica Social de São Paulo, professor de mitologia, Leoton Dato. Olá, Léo, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Mas por que eu tô aqui? Não tô me sentindo inferior. Tchau. Bom dia, pessoal. Maravilha. Conosco está o nosso professor e supervisor, lá direto do Paraná, Tito Lívio. Bem-vindo, professor. Obrigado, bem-vindo também a todos aqueles que nos escutam. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Um ótimo dia para todos. E com a gente está também, por enquanto, vamos ver se vai chegando mais colegas, né? Está com a gente aqui também o coordenador, né, do grupo dos supervisores, né, o nosso professor, também coordenador da Clínica Social do Rio de Janeiro, Gabriel Souza, direto do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, bom dia, é um prazer nosso estar aqui, né, novamente. Vamos seguir. Bom, vamos começar esse tema que muita gente não compreende. Vamos falar o que é o tal do complexo de inferioridade. Quer começar, professor Tito? Pode ser. Antes de a gente falar da inferioridade, acredito que tem um público mais amplo, né, do que os especialistas aqui com a gente. Primeiro, a gente tem que falar em complexos, né? Isso, Então, vamos falar primeiro uma rodada sobre complexo, e depois a gente isso. fala sobre especificamente do complexo de inferioridade. Sim, o grande doutor Jung, né, psiquiatra, psicólogo lá de Zurique, mais ou menos entre 1900 a 1907, lá tinha um laboratório de psicopatologia experimental, no Hospital Burghausen, onde ele trabalhava com pessoas histéricas, com pessoas psicóticas, esquizofrênicas, e eventualmente os normais, os próprios médicos, se submetiam ao famoso teste de associação de palavras, né? E o Jung, ele começou essa testagem tentando seguir um pouco as pegadas do Wundt, as experiências de associações, que é um dos fundadores da psicologia. E ele acabou descobrindo algo muito diferente, né? Que trouxe uma consequência maravilhosa para o mundo, né? Foi o desenvolvimento da teoria dos complexos, né? Então, ele percebeu que toda pessoa, mesmo as assim ditas normais, tem entre 6 a 12 complexos, né? Esses complexos são o próprio nome está dizendo, é o oposto do que é simples, né? É o conjunto de todas as experiências, inicialmente pessoais, porque é complexo, que a pessoa tem e que determina determinadas reações arquetípicas e afetivas muito fortes, né? Mas esses complexos eles se organizam em torno de um núcleo, que são os arquétipos, né? Toda isso daí são unidades universais do comportamento humano, que corresponde ao conceito de etologia, né, no comportamento dos animais, os padrões de comportamento, né? Então, todos nós temos os nossos complexos, né? São os registros, né, da nossa experiência, né? Desde pequenininho até a idade atual, né? Mais ou menos. Maravilha, maravilha, professor. É super importante a gente lembrar que a teoria dos complexos embasou a constituição da psicanálise. O termo complexo que foi cunhado por Jung já em 1900, na dissertação dele de doutorado, fez com que acontecesse, né, a aproximação do Jung com o Freud, né, foram colaboradores. O Freud e a psicanálise se apropriam do termo de complexo, inclusive para designar, né, situações interessantes da vida, como o complexo de Édipo, né, a triangulação afetiva.
E vários outros, né? É por aí, Gabriel? Sim, sim, sim. E quando fala complexo, né, a gente fala de uma estrutura muito, muito, como se fosse uma coisa que é muito, uma redoma de cristal, assim, uma coisa muito, muito, muito forte. E é, é aquilo, eu não tenho complexo, o complexo me tem. Então, muitas das vezes, quando a gente está em situações que vai levar a situações traumáticas já vivenciadas antes, né, desde a infância e tudo mais, vai romper, vai, né, vir para a consciência. E é onde o sujeito tem dificuldade em poder lidar com isso, né? Tem Tem processo autônomo. sim, a autonomia dos complexos, né? Ou seja, você vive querendo ou não aquilo, né? Uhum. E é muito curioso, Gabriel, que você trouxe uma questão conceitual que Jung fala, né? Está lá nas obras completas, né? Eu não lembro se é no volume 6 ou se é no 3, que nós não temos complexos, os complexos que nos têm. Uhum. Acho que é uma das grandes frases que delimita muito bem o conceito de complexo, né? E essa ideia de autonomia, ela advém diretamente da aproximação do Jung com outro gênio da psicologia e da psiquiatria, que era um dos seus grandes inspiradores, né? Quem que era, professor? Bom, os três grandes fundadores é o Wundt, o Fechner e o James. Nesse caso, parece que era o James, né, professor? Não, 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 não. Ah, você está Pierre falando do Janet, Flor Noir? É o Flor não, Noir? Pierre Janet. Ah, que foi, ele teve aulas, né, com o Janet, inclusive, né? Sim, e o próprio Jung se referiu ao Janet como mestre. Sem Né? dúvida, E sem essa dúvida. ideia do Pierre Janet de autonomia psíquica, Ah, né, ela entrou embutida dentro do conceito de complexo, né? sim, Porque, sim. inclusive, é o que dá checkmate, né, nessas teorias de sugestão. Ah, eu vou me auto-hipnotizar. Ah, eu vou. Não. Quando a gente fala de complexo, terapia de sugestão, processo coach não funciona. Né? Porque não perpassa pelo desejo, não perpassa pela vontade. É pré-consciente, é inconsciente o processo, né, Léo? Estava com o microfone fechado, com certeza. Por isso que os complexos são autônomos, né? Possuem um grau de autonomia perante o ego. Exato. Tá? Então, como eu brinco, eles vão ficando cheios de energia, né? De carga emocional. E cada vez que eles vão ficando mais plenos, né? Mais eles podem irromper a consciência e possuir. Aí a gente fala possessão. O indivíduo fica possuído pelo ritmo ragatanga. Né? Aí quando você viu, já ligou para o ex às 3 da manhã, pedindo para voltar. Quando você O viu, dedinho sumiu. maldito, o dedinho Autotestou aí, maldito, autotestou aí. né? O dedinho Você viu. maldito que eu acho fenomenal. O que uma porção, né, de pé de frango, né? A pessoa senta lá no boteco, me dá uma porção de pé de frango, escutando música de sofrência, tomando pinga, faz na vida quando rebaixa a consciência, né? E chora, e abraça o garçom, e canta, né? Garçom, né? Aí vem o fundo musical da sofrência, né? Mas é curioso como as pessoas, né, elas escorregam quando a gente fala de complexo. Até pensando na definição de complexo também como conjunto de ideias carregadas afetivamente. Olha como essa ideia ela foi básica para a constituição da psicanálise, dos derivados das abordagens teóricas posteriores, né? Foi negado pela psicologia norte-americana durante quase que 100 anos, até mais. Né? E hoje a TCC fala da teoria dos esquemas, né? E dos modos.
num salteamento ideológico fenomenal, copiando toda a teoria dos complexos, só brincando de mudar nome. Eles adoram fazer isso, né, professor Tito? Adoram, sim. Bom, eles são império, né? Então, não vão trazer a autoria, né? Eles que são os que fazem tudo, resolvem tudo, os pacificadores, né, do mundo. Mas a gente sabe que Exato. não é, a gente sabe que não é bem assim. E, por outro lado, pegando o gancho, professor Jorge, é, pouca, existe aquela coisa que o Sandor Sani fala, né, da lenda freudiana, né, e a lenda junguiana. Quer dizer, a história que se conta tanto sobre um como sobre o outro não é a verdadeira história, né? O primeiro ponto é que Freud não inventou o inconsciente, como muito psicanalista acha, porque o conceito de subconsciente já havia na medicina francesa décadas antes e século antes na filosofia do inconsciente, com Carl Gustavo Caros e Eduardo von Hartmann. Então, essa coisa porque o Freud ele não tinha base experimental nenhuma. Deu a psicologia analítica, a escola de Zurich, que deu essa base experimental, como o senhor colocou apropriadamente. Por um outro lado, a escola de Zurich recebeu a teoria psicanalítica, né? E vamos pensar aqui, os nossos ouvintes, que naquela época só havia classificação mental, não havia uma compreensão nenhuma do sofrimento mental. E isso veio com o Janet, o Jung, o Freud, essa gente pioneira, né? É um mérito imorredouro, né, nesse sentido. E é interessante, professor, que até hoje a psicologia não se livrou disso, porque a gente, sabe, o pessoal fica muito preocupado com o rótulo diagnóstico, né? Olha para o sintoma, mas não consegue olhar para o ser. Exato. E sendo que toda essa teoria dos complexos, ela mostra para a gente toda uma estrutura, né, de personalidade extremamente profunda, que mexe com toda a constituição biopsicossocial do indivíduo. Sem dúvida. Porque o complexo, quando a gente fala de complexo, e o indivíduo é tomado por ele, não é uma questão só de teorias ou ideias ou uma história vazia. A pessoa que está mobilizada por um complexo, ela trava, gente. Ela não consegue sair do lugar. Ela liga para o ex 3 horas da manhã, gente, sabe? Volta, meu amor. Não, e pior do que isso, né? Liga sem querer ligar. No outro dia morre de chorar falando, eu não fiz isso. Ela tem vergonha de olhar no espelho falando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? E aí é curioso, gente, como o discurso religioso se apropria disso. O que tem de gente que no domingo de manhã vai para a igreja pedir perdão porque eu fui possuído. Não era eu que queria beijar a menina feia da escola. Alguma coisa tomou conta de mim, filho. Né? Aquela questão, sabe? E, gente, é tão engraçado como o inconsciente ele é mitificado, não no sentido sabe, ele é colocado nesse sentido de fantasia, de incompreensão e de projeção de culpa. Não fui eu que fiz, né? Alguma coisa me fez fazer. Ô, dedinho maldito, que até a hora que dá vontade de arrancar ele fora, porque ele faz você ligar para ele 3 horas da manhã. A verdade é que a culpa, Jorge, foi do Tito e do Gabriel que me empurraram cerveja. Ela não queria falar. Então, mas a culpa foi deles. Entendeu? Uhum. O Tito, com essa carinha, você não sabe. É engraçado que o culpado é o garçom, é o boteco, é a cadeira, né? É a música da Marília Mendonça que estava tocando no dia. É tão curioso como o complexo, gente. Ele toma conta da gente. Sai de férias agora, estava fazendo uma viagem e de repente eu estou sentado num cantinho, começou a tocar lá no fundo uma coisa que o professor Tito, eu tenho certeza, C'est la vie, Emerson Lake and Palmer. Essa música é linda. Eu estou sentado num banquinho, sabe?
pessoal sai para dar um rolê, eu sentei, passou um carro com aquilo lá, e eu naquela atmosfera de Paraty, cidade colonial. Cara, eu fui parar em Saturno. Ai, com certeza. Sabe, eu falei, cara, o que é isso, né? Nós somos tomados pela experiência, que vai deslocando toda a nossa experiência, nossos pensamentos. Eu fui parar na minha infância. Eu tive aquele déjà vu que você fala, cara, como é que é? C'est la vie, né? Aqueles acordes sinfônicos batendo lá, né? É muito curioso, né? Como, de repente, a experiência mental, né? Na hora você não tem nem consciência do que está acontecendo, você é abduzido, né? Você é tomado por alguma coisa que te muda totalmente, inclusive o senso de percepção. Você nem vê o que aconteceu. Eu fui parar em Saturno, gente. Eu estava lembrando da infância das rodas, né? Final da década de 70, né? Nossa, a cabeça vai longe, você dá voltas e mais voltas em torno do Sol e retorna em questão de 3 segundos. Porque o complexo ele não é negativo. Inclusive, o nosso principal complexo é o ego. É a nossa identidade, o nosso eu. Só que aqui, hoje, a gente agora vai fazer a pontezinha para discutir um dos complexos, que é muito comum na prática clínica, né, e que tem muita gente hoje que vivencia isso, inclusive de um jeito trágico, que é o famigerado complexo de inferioridade, né, que basicamente ele é caracterizado por esse sentimento de de não pertencimento ao grupo. Nunca o que eu faço está bom o suficiente, ninguém me ama. Como é que é a letra da música? O Léo canta mais bonitinho que eu. Vai. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Bom. Muito bom. Nora Ney, sofrência. Opa, Nora Ney. E ela cantava, eu fico imaginando ela cantando com um lencinho assim, sabe? Né? Eu acho que pior do que isso, ó, tem um trio sofrência que eu falo que não é bom escutar depois de um fora. Né? Maísa Matarazzo, Neg Honda, eu acho que, né? De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar, sabe? É interessante que o complexo de inferioridade ativa muito no indivíduo aquele sentimento que eu não mereço. Quer começar aí, Gabriel? Sim. Estou falando, né, sobre o complexo de inferioridade. Eu não mereço, né? A culpa, né, é minha e tudo mais. Tanto que, assim, quando a gente está lidando com complexos, e aí aparece na clínica, muito dessa fala, né? Eu não me reconheço, né? E tudo mais que a gente estava falando anteriormente, né? Eu não me reconheço. Então, isso já dá uma portinha de entrada para a gente pensar assim, quanto que o sujeito, que o indivíduo está fora dele mesmo, né? Através dessa fala. E falar de complexo de inferioridade é isso, né? A gente tem eu não mereço, eu perdi, eu não consigo fazer, mas a gente tem também a força contrária, né? Compensatória. A gente, para falar de complexo de inferioridade, também tem a superioridade, né? Então, assim, fora é uma coisa, dentro é outra. Então, o inconsciente está sempre querendo compensar. Né? Então, assim, como é que eu vou camuflar esse complexo de inferioridade aqui fora? Como é que eu vou compensar isso? Entendeu? Então, né, a nossa sociedade está aí mostrando muita coisa, né? O poder, né? O Instagram bonitinho, né? Muito maquiado. Então, tem muita coisa, né? Que me vem em mente assim quando a gente fala sobre isso. Muito legal isso que você está falando, Gabriel. A gente vai entrar nisso agora um pouquinho para frente. Mas eu quero pegar bem essa questão do eu não mereço. Né? Por exemplo, eu vejo pessoas justificando, por exemplo, sair de férias para um lugar legal. Conhecer áreas novos, né? O direito ao descanso, né? Que isso está na CLT, direito a férias.
né? Todos nós temos. Mas eu vejo que tem pessoas que fazem tratados e tratados de vida para justificar. Eu tirei uma semana de férias, professor Tito. Tem gente que pede perdão de joelhos porque eu tenho que ser feliz uma semana, sabe? Em vez de curtir na praia, aí estraga passeio dos outros, porque, nossa, o preço da cerveja tá caro, nossa, que a vida tá não sei o quê. E aí você vai vendo que a pessoa, ela não se permite viver as coisas. Uma das coisas que mais me chama a atenção no complexo de inferioridade é que às vezes a vida é generosa, a pessoa tem a chance de viver e fazer coisas legais, mas ela boicota. Ela estraga o jantar, estraga o passeio, estraga a viagem, estraga o emprego, estraga os relacionamentos, porque eu não mereço. E a culpa é sempre dos outros, né, professor Tito? Sem dúvida, professor Jorge e caros que estão nos ouvindo, né, em geral, muitas vezes na história, né, de desenvolvimento do sujeito, isso tanto na psicanálise como na nossa disciplina, às vezes o sujeito foi reduzido, né? Geralmente, às vezes quase fulminado. Então, ele não consegue imaginar que é possível ser feliz, né? E como aqui a gente tem um músico aqui nos inspirando, um cantor ali também com a sua performance, que é o Léo ali, eu me lembro, né, da questão assim. O meu exemplo mais veemente de complexo de virilidade não vem nem da clínica, vem de um colega que eu tive, que às vezes o complexo ele se manifesta, como o Gabriel estava falando, nas suas oposições, né? O Jung mesmo fala que os opostos são irmãos. Quer dizer, o sujeito pode se fulminar a si mesmo ou pode fazer um caminho oposto. Eu tive um colega na escola de educação física e ele se achava que ele era o mais bonito, ele sempre queria representar a faculdade no vôlei, no basquete, no futebol, na natação, tudo era ele. 20 anos depois eu encontrei com ele e tinha tido uma internação, né? Ele tinha um complexo de inferioridade tão gigantesco que ele precisava inventar um super-homem, né? Então, ou a pessoa se anula por completo, então idealiza um super-homem, né? Que é fake, né? Não é o verdadeiro potencial do indivíduo. Esse indivíduo não tem amor próprio, né? Então busca o poder, ou se anula em termos de poder, ou vai para um oposto, o poder total, né? Isso, Jorge, está sem áudio. Léo, vamos pirar a cabeça do povo? Vamos pirar a cabeça do povo? Bora! Estamos aqui para causar. Bora para falar de sacanagem. Eu adoro Porta dos Fundos. Tem hora que eu dou morro de rir. E a Porta dos Fundos, cara, eles já fizeram vários esquetes aí, né? Que é essa coisa do teatro transposta para as redes sociais. Falando de complexo de inferioridade, quando o cara tem, né, aquela ereção de 3 centímetros, né, e anda com coach 45 para mostrar que ele é o varão do Senhor. Né? Para mim, um dos melhores Porta dos Fundos foi da Ferrari, né? Que o cara, para ter uma Ferrari, ele só pode ter 8 centímetros de virilidade. Né? O humor se apropriou. Gente, o humor há décadas, não é Porta dos Fundos, não. Laerte, Angeli, a turma do TV Pirata, Caceta e Planeta sempre brincou com essa coisa do super-homem, só que não. Né? Sabe? Da supermulher, só que não. E acho engraçado essa denúncia que o humor faz sobre essa citação que a gente vê por aí, do cara chegando na festa, que eu sou o cara, eu sou poderoso, eu ando armado. Só que não, só que não, só que não. Né? E aí, Léo? Eu lembrei Acho que tem muita gente aí querendo cancelar a gente nesse exato minuto, mas eu adoro isso. Um beijo, viu? O que eu tava pensando um pouquinho, né, do que os meninos estavam falando, eu acho que tem isso, né, que daí você, bom,
Quanto maior o cano, menor o desempenho. Quer dizer, o que acontece? Saiu. Que pena, saiu. Maior o cano, menor o desempenho. Mas o que há? Tô brincando um pouquinho. O que o Gabriel estava falando, né? O Tito estava falando também daquele colega dele. Então a pessoa se coloca num pseudo lugar, né? E eu coloco pseudo porque as bases, na verdade, são construídas vou colocar essa imagem, numa camada fina de gelo, né? E eu acho que eu estava vendo aqui, pensando alguns personagens para a gente colocar hoje na roda, e eu queria colocar dois. O primeiro tá muito bravo com o Gabriel, porque queria tomar uma cerveja com ele, e Gabriel não respondeu o WhatsApp. Tá? Então você pode fazer um favor, Gabriel, tá? Que na verdade, é a primeira. Você deu um fora nela, Gabriel. Nossa, ela ficou magoada, viu? Sabe? Que é um daemon grego, que é a Anecânia, que é a personificação da impotência, da dificuldade e do desamparo, que é companheira da pênia, da pobreza, e da ptoqueia, que é a mendicidade, quer dizer. Então, acho que aqui a gente já tem um lugar que eu traria esse lugar de inferioridade, do eu não posso, eu não consigo, e se acontece alguma coisa boa, eu vou fazer de tudo para sabotar, porque eu não tenho nem roupa para falar com sim, não tenho nem o que vestir quando as coisas dão certo. Como pode dar certo para mim? Né? Vai para viagem para estragar a viagem reclamando de tudo, né? Faz um passeio de 10 dias reclamando de tudo, que tá tudo ruim, preço de tudo tá bom, em vez de curtir a praia, né? E eu acho interessante, eu tô pegando isso, Léo, porque a pessoa inconscientemente ela não percebe que faz isso, mas faz. Ela não se permite viver, né? Conhece um cara legal, um cara gente boa, que faz direitinho, mas não merece. Não merece. Eu acho tão bonitinho, não mereço, né? Não, Jorge, tinha uma coisa que o Mundinho, conhecem o Mundinho? Eu chamo ele de Mundinho. Que o Freud falava, que é a profecia autocumprida. Sim. A pessoa faz de tudo para que realmente não dê certo, para que realmente aquela pessoa legal desista. Olha só como é que eu sou. Olha como nada dá certo para mim. Né? E eu queria trazer um outro lugar, que é o amigo do Tito, que falou que hoje vai tomar uma cerveja com eles. Não convidaram a gente, tá, gente? Eles vão tomar uma cerveja, não chamaram a gente, que é o Eróstrato. Vocês não querem pandeirinho para divertir a noite, não. Quem que é o amigo do Tito? É o Eróstrato. Quem é o Eróstrato? Vou trazê-lo para cá. Também está nesse lugar grego, né? Mas que é esse sentimento de inferioridade que vai muito com esse amigo que o Tito falou, né? Que tem ali, nuclear, um sentimento de inferioridade, mas a pessoa deseja sobressair a qualquer custo. Só que aqui há um ponto importante: se sobressair a qualquer custo para alcançar essa finalidade, a pessoa recorre a ações agressivas, destruição de objetos de arte, patrimônios públicos, tudo que é socialmente útil e que ela faz, né? Porque o Eróstrato, ele foi um grego, um incendiário grego que destruiu o templo de Ártemis, tá? Uma das 7 maravilhas da antiguidade. Né? Então ele queria essa fama a qualquer preço, mas tinha ali. Então o Eróstrato, claro, tem outras ampliações também que cabem, mas que não dizem respeito ao tema da live, mas a gente pode pensar nesse lugar de querer se sobressair a qualquer custo. Sim, e é curioso, Léo, porque toda a cultura, que eu sou muito crítico do que eu tenho visto na nossa civilização com relação à cultura da ostentação. Porque a gente percebe na prática clínica que a pessoa que mais ostenta é a que menos tem. E isso virou uma regra de socialização pelas redes sociais. Né? E isso gerou uma lacuna de vida em muitos jovens, que eles querem ter coisas que eles não vão dar conta de ter. Essa semana a gente viu aí um vídeo que viralizou de uma jovenzinha
uma mulher de 20 anos de idade dando um chilique na rodoviária aqui, né, da cidade de Goiânia, e dando um chilique, uma birra, como se fosse uma criança de 5 anos de idade pedindo para a mãe dar um iPhone 15. Vocês viram isso aí nas redes sociais? Eu não vi. Tem gente falando que é fake, que isso foi montado, pode ser que até seja, mas eu não acho que é tão fora da realidade do que a gente vê aí. E ela se jogava no chão, batia a perna e xingava os outros. Eu quero o iPhone 15. A mãe falando como aquela mãe brava, né? Limitadora. Eu não vou te dar. Sabe? Aí você fala, cara, peraí, que mundo é esse que a gente está vivendo? Né? Que as pessoas só se sentem pertencentes na cultura da ostentação. E detalhe, isso vem sendo muito estimulado por uma teologia da prosperidade, né, por uma cultura coach, por uma visão distorcida, inclusive dos fenômenos o que de fato é a vida. Vamos pegar uma Seja um coisa, líder, um case de sucesso, uma questão, né? Quero jogar para vocês isso, né? O tanto que o complexo de inferioridade mobiliza essa cultura da ostentação, né? Que é o que a gente está falando aqui agora. E aí, Léo? Ó, tá aí um livro da Vozes, pessoal, junto agora com o da Paula Boechat, que eu achei muito interessante o tema, e eu queria partilhar com vocês. Tá? Você falou uma coisa muito importante, Jorge, dessa cultura, né? Dessa cultura de uma cultura racional extrovertida do sucesso, né? Do sucesso a todo custo, né? Eu só queria abrir um pouquinho aqui, onde que entra o fracasso? E aí eu queria partilhar esse livro aqui que chegou essa semana, chamado Elogio do Fracasso, Desafiando a Cultura do Sucesso. Interessante. Muito bom, muito bom. Obrigado, Léo. Esse é de quem? Elogio do Fracasso. Kostka Bradatan. Ok. Obrigado, viu? Estão falando do Deus do fracasso, em um mundo decaído, né? Vencedores e perdedores. Ele está mais ligado à filosofia, mas é muito interessante, gente. Sim, porque a gente está falando de uma cultura que é muito complicado, né? Eu sou muito atento a esses fenômenos, que a gente olha sempre para a grama do vizinho, que ela é magnificamente verde, só que ninguém chega perto dessa grama para falar, oh, não é grama não, isso é sintético, isso é um tapete. Gostaram? Sim, sim. Né? E aí fica muito fácil, né, nessa era do delírio que nós vivemos, projetar, né, o nosso não pertencimento em estruturas de fantasia. Sabe? De olhar para o vizinho que está morando num condomínio de luxo e falar, porra, o cara tem um carrão, tem uma casa super legal, eu não tenho, eu não mereço. Só que quando você chega perto dessa pessoa com carrão, né, e fala com o gerente de banco dela, ela está endividada até a alma, sabe, devendo na praça 15 milhões sem ter condições de pagar aquilo, mas ela está lá com o Rolex no braço, né, desfilando de carrão, né? É o que eu falo, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas não se esqueça de verificar que às vezes ela é falsa, ela é sintética. Aí é fácil, né? Tem uma grama verdinha o ano inteiro. E aí, Gabriel, Tito? Passou por mim aqui, Jorge, tem uma falta de sentido muito grande, né? Uma falta de um eixo de si. Se eu olhar para a infância, né? Quando eu estava atendendo criança, na clínica era muito comum você ver uma criança perante um objeto, perante a sala, o setting terapêutico, a relação estabelecida ali com o terapeuta. Né? Muitas crianças elas esperam que você vai dar a ordem para elas fazer, entendeu? Porque assim, o poder está sempre no adulto. Né? Papai e mamãe sempre têm a força. Né? A nossa sociedade prega muito, né? A força está com o papai e a beleza está com a mamãe. Então, assim, eu preciso... Né, água para mim? Tá diante dessa força toda. Então, assim, muitas crianças perante o set terapêutico, elas esperam uma atitude. Eu sempre dou exemplo falando da bola. Então, tem uma bola aqui. Então, assim,
espera-se que os adultos falem, chuta, sabe? Faz o que o papai chuta, e o papai vai lá e chuta, dá aquele chute forte. A criança ainda não tem esse chute forte. Então, assim, ela nem tem o espaço, e isso está se tornando muito comum, a criança nem tem o espaço de criar, de dar sentido. Então, assim, tem uma bola aqui, eu posso criar com ela, e pode ser mais do que um chute, pode ser outras coisas. Então, esse espaço, na infância, está se perdendo muito. Então, a gente tem muito essa coisa de faz isso, faz aquilo, né? Até para poder compensar muita coisa, né? Atualmente, nós temos muito disso, então a gente está criando muitas pessoas assim, elas nunca dão conta, porque elas sempre foram muito mimadas ou direcionadas no sentido de vai lá e faz, sabe? E não pensa sobre, não, aí não fica uma coisa sem sentido, sabe? Até porque, Gabriel, a gente está numa educação extremamente castradora, a gente não desenvolve os potenciais do indivíduo, e você está falando numa questão que a gente chama de fragilidade de ego, né? Onde a igreja pensa o sujeito, onde o partido político pensa o sujeito, e o sujeito ele é invisibilizado. Ele não tem direito à fala, ele não tem voz. Né? A criança só tem que obedecer. Ir para a escola dominical e seguir todas as regrinhas, né? E ser um bom menino, que senão não ganha presente de Natal, né? Tão bonitinho isso, né, professor Tito? Fragilidade de ego. Né? O ego fragilizado, ele potencializa esses outros complexos no seu formato negativo, né? Eu concordo, professor, também com o senhor e com o professor e psicólogo o Gabriel. Veja, toda a nossa educação ocidental houve uma hiperenfatização da autoridade, né? Veja, eu não sou nietzschiano, apesar da minha admiração por parte da obra dele, porque eu não sou, porque ele desconstrói todas as conquistas da civilização. Aí eu acho um pouco exagerado, né? Tem um pouco de inflação de ego no grande filósofo também. Mas não há dúvida que a educação ocidental ela nos tornou nos carneirinhos amestrados. Tanto que depois que acabou as guerras mundiais, os professores, os filósofos, sociólogos, historiadores, eles questionaram, mas o que tem de errado? Então, nossa educação está toda errada, que deu em duas guerras mundiais, né? Para não ficar só na explicação econômica, né? Essa coisa unilateral, que tudo é o econômico. Então, eles jogaram a coisa para a bomba da educação autoritária, né? Eles criaram um negócio chamado educação negativa, que a ideia era pegar uma influência psicanalítica, né? E não ensinar nada, nem para uma criança, do que ela não possa aprender por si mesma, né? E alguns chamam isso de educação negativa, né? Ir além da autoridade e permitir que a criança, a adolescente, o jovem possam experimentar a si mesmos, né? Então, acho que foi interessante essa colocação do Gabriel, né, Jorge e Léo. Mas eu vejo assim, eu não quero enveredar muito para o lado político da discussão, da vida, né? Mas não há dúvida que o Marx teve muitos insights interessantíssimos a respeito do capitalismo e os denunciou. A questão da reificação, a questão de tornar tudo em coisa, não em ser, né? Só que eu acho que tem um veneno mais venenoso e que é mais sutil das pessoas perceberem. Qual é? É que o capitalismo ele não é mais apenas um meio de produção e sei lá o quê. Ele já faz parte da cultura. Ele já entrou nas nossas almas de uma maneira que nem o próprio Marx ele intuiu, mas ele não viu a coisa acontecer nos moldes que vocês colocaram, o Jorge colocou das redes sociais. Hoje chegou numa quintessência, que ele está nas almas. Até quem é de esquerda, na alma é capitalista, pô. Percebe? Que virou parte da cultura. E não é brasileiro, é mundial. Tem indiano, imagine, indiano. Os que mais conhecem o selfie são capitalistas, sem saberem, né? Então é complicado o mundo que a gente vive.
Eu quero dar um cavalo de pau aqui, Léo, lembrando de uma obra, para mim, que acho uma das mais legais, do William Reich, também O Reich derivado é da maravilhoso. psicanálise. É. Né? O Reich tem um livro lá que custou para ele a expulsão da Alemanha, perseguição de Hitler, perseguição do Exatamente. Stalin. Foi preso depois como comunista nos Estados Unidos, e uma das obras máximas do William Reich era o tal do Escuta Zé Ninguém, Sim. que é um grande tratado sobre a questão do complexo de inferioridade, né? Que ele vai falando até na teoria das couraças, o como a pessoa fica encurvada, olha para baixo, desvitalizada, escuta Zé Ninguém. E aqui no Brasil a gente pode falar do complexo de vira-lata, Com certeza. a gente pode falar, estou achando um barato movimento agora no futebol, do tanto que Neymar se coloca como a divindade do mundo e não ganhou bola de ouro. A bola de ouro agora vai para o Vini Júnior, que vem com essa voz do gueto, a voz da comunidade, a voz racial, Uhum. muito mais humilde, detonando aquela fachada de eu sou príncipezinho, só que não, né? E aí, Léo? É interessante, né? Você tocou num ponto que eu adoro, né, Jorge? Isso é fogo, Jorge. Imagina! Como você disse, não foi para causar, não sai nem de casa. Isso! E falar nessa coisa da inferioridade, né? Você falou desse lugar do vira-lata, eu vou por ele. Não tenho como não ir. Isso é algo que me salta e me brilha os olhos. Eu acho que eu estava, né, na minha supervisão na quarta e teve uma coisa que eu achei bem interessante que ela falou e eu acho que faz sentido. Tem essa inferioridade, né? A gente tende a tamponar e a colocar debaixo do tapete, né? E Tem tentar tudo. compensar numa superioridade. Abraça a incapacidade, então, ao invés disso. Entenda o que isso quer dizer e talvez você seja incompetente numa coisa. E aí? Né? Por exemplo, a questão de nós sermos vira-latas, né? Sem raça, sem origem, até o fato de sermos brasileiros, o sufixo eiro significa aquele que trabalha com o pau-brasil. Se fosse brasiliano, seria aquele que habita no Brasil. Então nós não habitamos a nossa própria terra. Interessante. Nossa, faz sentido. Né? Tem isso que é muito interessante. Mas o próprio, né, vamos chamar assim, popularizado na figura do caramelo, né? O que é o vira-lata? Ele é a mistura de todas as raças. Essa própria inferioridade nossa também faz com que nós não reverenciamos a nossa ancestralidade, né, indígena e africana, ou seja, isso vai para a sombra e é mostrado justamente de uma forma eróstrata, né, ou seja, com as queimadas, né, muito pouco ligado a uma ecopsicologia, com um senso, né, muito predatório, queimando as nossas próprias terras, e Bora também. privatizar as praias, né? Porque o pobre não tem que ter direito de ir na praia. Exato, exato. Uhum. E no outro lado, um sentimento, desculpem, um sentimento de anglofilia, né? Isso, eu vou ter que causar um pouquinho, Jorge. Manda. Isso até numa tal de psicologia analítica. Será que não tem a psicologia analítica do Sul? Abaixo da linha do Equador? Não sei de nada. É por aí. E é curioso que tem gente. Eu falo que é aquela condição, né? Se veio de fora presta, eu não presto. É aquela mania que eu falo que eu gosto muito do humor, porque o humor denuncia isso. Né? Sabe aquela coisa de chegou um estrangeiro perto, deixa eu calar que ele é mais importante do que eu. Uhum. É,
Gente, eu vejo muito isso na música. Estava lá na cidade de Paraty, aí fui num barzinho que estava tendo um MPB de altíssima qualidade. Quem que era que estava tocando? Um argentino tocando bossa nova. Eu achei o máximo, cara. Eu falei, cara, cadê o... Com todo o respeito ao artista, né? A gente não valoriza o que é nosso. Precisa vir alguém de fora para reconhecer o que é nosso, né? Sabe? E é o que eu sempre converso. A música brasileira, ela é idolatradíssima lá fora, respeitadíssima. Só que o próprio povo aqui não valoriza. Aí precisa vir um argentino que decora todas as letras, todos os acordes, toca com maestria. Então você fala, pô, que show, né? Sabe? É muito interessante o desmerecimento que o indivíduo faz de si mesmo, da sua própria identidade no complexo de inferioridade, né? E o tanto que isso está presente na moda, na dismorfia corporal, quando aquela mulher não aceita seu corpo, não aceita seu tom de cabelo, né? Quando ela se joga em N procedimentos estéticos para ficar igual a ninguém. A partir do momento que você está igual a todo mundo, você virou ninguém na turma. Que é a outra distorção da inferioridade que a gente vê. Né? Você virou mais um. Você perdeu sua identidade. E Ô, isso é Jorge, cobrado, elas estão na moda. Né? E Léo, eu queria pegar só uma questão. claro. Tanto que tudo isso, gente, complexo ativado, ele não é uma ideia, ele não é uma fantasia. Ele é fisiológico. A pessoa passa mal no meio da rua quando a coisa acontece. Da falta de ar, da tontura, da gastura. A pessoa fica nervosa. Entra no avião que dá, só de balançar um pouquinho já começa a passar mal. E não é uma questão de Dorflex ou de Dramin, né? É o complexo ativado ali falando, oh, presta atenção. Você está sobrecarregado. E aí, Léo? Não, você estava falando, sabe o que me veio agora? Uma música do Gonzaguinha que eu conheci na voz da Elza Soares, Comportamento Geral. Lembra a letra dela aí? Gabriel agora surtou. Gonzaguinha Porque é ele violento. faz um questionamento muito. É uma música que a primeira vez que eu vi é até difícil. Falei, caramba, entendeu? É difícil. Fala a letra dela aí, Léo. Recita aí para quem não conhece, que Gonzaguinha é um dos maiores gênios da nossa MPB, né? E aí? Posso? Pode. Então vamos lá. Vocês falam bora, eu boro. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Genial. Que horas são, por gentileza, só para a gente ir? Eu acho então interessante como as igrejas se apropriaram disso, né? E como a política se apropriou disso para falar, olha, vamos massacrar a ideia das pessoas. Né? Como as pessoas viraram esse boi de piranha, esse ser sacrificado. E aí eu relembro todos os tratados do Taylor, os clássicos da antropologia falando do sacrifício, Maus, Hubert, né? Por que tem gente na vida que vai ser essa pessoa mesmo do, poxa, sabe, eu não quero crescer, não vou crescer, não posso crescer. Vou boicotar. Para mim, a grande tradução do complexo de inferioridade hoje está na geração neném. Os jovens, na evasão escolar, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou lutar.
sabe? Onde a pessoa nega o próprio direito que ela tem, por exemplo, dentro da empresa, direito a férias. Gente, isso é CLT, isso é um direito. Não, mas eu vou vender minhas férias porque eu vou ser um funcionário comportado. E fica lá 10 anos sem tirar férias até pifar, entrar num estresse. E o tanto que as religiões colaboram para isso, né? Para o ser humano ser massificado, engolir, não ser ninguém, e idolatrar, né, o líder religioso que está morando num condomínio de luxo, né? Sabe? É tão curioso esse disparo, né, essa condição da péssima distribuição de renda que a gente tem, né, de idolatrar o de fora e não olhar para dentro, né? Inclusive sempre nesse sentido de desvalia de si próprio, né? E a gente vê muito isso no consultório, que não é só uma ideia, gente. As pessoas entram em transtorno de ansiedade por causa disso. Ela entra na dismorfia corporal por causa disso. A pessoa mobilizada pelo complexo, ela chega a desmaiar, né? Da falta de ar. Chega num restaurante um pouquinho melhor, né? E ela trabalhou para isso, para sentar lá e se divertir, curtir, né? O argentino tocando bossa nova, mas ela não se permite. Nossa, que refrigerante caro, nossa, como não sei o que, sabe? Em vez de viver o momento, ela entra num parafuso ali, né? Ela trava, ela irrita, ela estraga o passeio. É tão curioso esse mecanismo fisiológico do complexo ativado. E aí, gente, o que vocês falam disso? E vamos partir já para as considerações finais de cada um. Né? Ouvindo você falar, Jorge, tudo que a gente, né, conversou assim, também tem sim, a igreja reforça isso, a política reforça, mas o que é mais, assim, doloroso, talvez porque é próximo da gente, a psicologia. A própria psicologia, em alguns determinados momentos, quando você quando você vê algumas coisas sendo feitas, né, em redes sociais e tudo mais, até tem uma galera que é psicólogo, que é coach e tal, então tem uma coisa que reforça, porque esse cara que estraga o rolê porque ele não tem uma vivência com ele próprio e tudo mais, a gente tem hoje em dia uma coisa de ambiente que é tóxico, então assim, você precisa ver como é que é o ambiente, porque a culpa é toda do ambiente. Então, saia do ambiente que te faz mal. Isso é muito preocupante. Quando eu vejo isso, chega a dar embrulho no estômago. Eu não acredito em colegas psicólogos fazendo isso. Não que a gente não possa olhar para o ambiente, a gente vai olhar para o ambiente. Mas cadê também o sujeito, sabe? Então, assim, se você for sair, então, ok, sai dessa situação, né? Não, vai para outra. E aí, cadê, sabe? Cadê esse caminho interior, sabe? Então, assim, isso é muito pobre hoje em dia. Entende? Então, isso também é um grande problema, né? Gabriel, aproveitando essa linha de raciocínio, o que a gente pode fazer para sair disso, né? Também aproveitando as nossas considerações finais. Considerações finais. Então, o que a gente pode fazer para a gente poder sair disso? Nem inferior, nem superior. Temos as duas forças atuando sobre nós, porém, nem uma coisa e nem outra. A gente precisa ir para o interior, a gente precisa ir para nós, a gente precisa cada vez mais estar consciente, né, do que está por volta, não só o que está à volta, mas o que está dentro. Isso que vai, né, dar uma direção, um sentido na vida, que é essencial. Muito e bom. Obrigado por estar aqui hoje, gente. Tá? Maravilha, né, professor Gabriel, coordenador do grupo dos supervisores da Clínica Social Jung Brasil, coordenador da Clínica Social do Rio de Janeiro. Maravilha tê-lo conosco hoje. Professor Tito, e aí? Eu vou com essa coisa toda que mobiliza o sujeito, que maltrata o sujeito, que faz ele passar mal na festa. A minha segunda formação é em Reich, né? Eu fiz formação em Reich.
Porque eu sou professor de educação física, sou professor de yoga, e a primeira formação que eu fiz na vida foi Reich, antes do próprio Jung. Eu já era junguiano, mas oficialmente eu fiz o Reich. Maravilha. Então, eu vou dizer como a Gerda Boyesen, que criou a psicologia biodinâmica. Aliás, aqui é o Gaiarsa que diz isso, perdão. O Gaiarsa, ele dizia assim, que ele tinha um pai branco e um pai preto. O pai branco era o Jung e o pai preto era o Reich. Então, no qual sentido que eu vou usar isso? Homenageando os dois grandes pensadores, Reich e Jung, para responder a pergunta que foi formulada pelo Jorge. No Reich, é o escuta Zé Ninguém, Jorge, que você mencionou. O que é o Zé Ninguém? É o cara que não quer crescer, que não se dá, não tem nada pejorativo no título do livro. Não é o camarada que está rebaixado, ou pelo complexo, ou pela sociedade. É o cara que não quer crescer. Então, fica aqui a homenagem ao Reich. E no Jung, aquela frase dele, que é para a cultura ocidental, não é para africano, chinês, indiano, nada disso, russo. É a frase que o Jung diz: quem olha para fora, dorme. Quem olha para dentro, acorda. Em termos de redes digitais, veja, o René Descartes ainda era um platônico, como nós, um neoplatônico. Eu penso, logo existo, é uma afirmação do sujeito. Você percebe? Agora, sou visto pelas redes sociais, logo inexisto. A pessoa está achando que vai existir pela rede, mas ele está gerando inexistência, não existência, né? Porque é fake. Então, essa é a homenagem aí aos nossos dois mestres, o Reich e Jung, para responder a pergunta, né? Eu também Maravilha, agradeço a professor. oportunidade de estar aqui. Maravilha, professor Tito. Era a nossa equipe de professores supervisores lá, direto do Paraná. E aí, professor Leoton Dato, Isso é tudo, o que pessoal. a gente faz com isso tudo? Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão assistindo a gente para sair dessa coisa de chegar na festa e passar mal, porque o cara bonitão quer dar um beijo nela, eu não mereço ele. Ele é galinha, eu não vou viver isso, né? Porque a pessoa faz isso, né? E aí, Léo? Eu, eu acho que é um trabalho consigo mesmo, né? Porque quanto mais você vai trabalhando consigo, mais você vai tendo conscientização e menos atuação, né? Eu acho que isso é importante. Mais você vai entender o que te mobiliza e menos você vai ser óstrato, né? Menos você vai sair queimando, incendiando, acabando com os templos. Até porque isso daí depois dá problema. Tem uma híbris, né? Um pecado que ofende os deuses e a nêmesis, a sua correção na justa medida. Exato. Mas aí a coisa fica feia. Então, eu acho que é um trabalho consigo mesmo, em profundidade, pode trazer essa consciência e aí você vai causar menos com os coleguinhas, né? E, pessoal, sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito bom. E, gente, é muito curioso, né? Porque o complexo de inferioridade vem nesses dois momentos. Né? A pessoa que se sente desmerecedora, não pertence, não posso. Né? Ou na cultura da ostentação. Né? Então, gente, desconfia de todo mundo que ostenta demais. Que, na verdade, aquilo lá por trás dessa ostentação toda tem uma tremenda desvalia de si mesmo. Né? Terapia, gente, muito autoconhecimento, muito autocuidado, que nem o professor Leotão Dato de São Paulo falou, sabe? Cautela, gente. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Eu acho que a gente tem que ter hoje, nessa cultura nossa inflacionada, né, uma certa observação da humildade, da simplicidade, para você não cair nisso. Porque dá para a gente viver bem em qualquer ambiente, sem passar mal. Eu gosto muito de lembrar que o complexo não é só a ideia, ela traz afeto, ela traz reação fisiológica. E quando você percebe isso atuando, acontecendo, gente, primeira coisa, terapia, terapia, terapia.
Para quê? Para não estragar o passeio, não estragar o rolê, não estragar a chance de estar dando um beijo gostoso na pessoa que está afim de você, de não estragar o trabalho, de não se sabotar. A sabotagem é um dos grandes indicativos que a pessoa está mobilizada por um complexo ativado negativamente. Né? Despotencializar os complexos. O Jung e a psicanálise, né, a psicologia analítica, estudaram isso a exaustão, né, principalmente na década de 1900 a 1920. Vamos ler os clássicos, que acho que tem muita resposta importante para nós ali, tá bom? E fazer terapia, gente. Gente, até a próxima. Valeu! Obrigado, um abração, Obrigado, gente. gente. Tchau, tchau. Ótimo final de semana.